Hoje nós vamos bater um papo aqui, nós alunos do ProF, do mestrado profissional, né, de Educação Física, e o bate-papo vai ser com duas temáticas importantíssimas, que é a pesquisa sociocrítica sobre o ensino de Educação Física e a formação de professores, e também o currículo e a didática na educação. Todos somos professores do ensino básico público, e vamos também aliar isso à nossa prática diária. Bem, na leitura dos textos, né, que nós estamos embasados para fazer essa reflexão de hoje, a gente começa falando da própria experiência da leitura de Paulo Freire, com a autonomia freiriana, onde existe essa participação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Né? O texto ele trata muito da questão da participação dos alunos na escolha do currículo, no próprio planejamento do professor. Coloca também empecilhos. Eu costumo fazer essas pesquisas com os alunos, mas dependendo das turmas a gente vê uma limitação, né, em alguns momentos até da própria participação. Mas acredito que isso precisa ser incentivado e que a gente só consegue melhorar essa participação e essa autonomia e esse protagonismo dos estudantes realmente incentivando para que eles possam cada vez mais participar. Né, também, isso é muito também da questão de vivência, de sociedade dos estudantes, né, as experiências deles anteriores precisam ser muito consideradas, que também é falado no texto. Então, se for um movimento que ele já tenha o hábito de fazer sempre, então ele provavelmente, como eu trabalho no ensino médio, ele chega no ensino médio mais aberto a situações como essa. Quando a gente fala também, existe uma barreira, a gente vai ver no texto 2, na questão da formação disciplinar e a formação pedagógica, né? Então, a formação dos professores, muitas vezes, não favorece esse tipo de ação. Então, essa diferenciação da parte mais conteudista, com a parte mais pedagógica, e esse abismo que existe entre elas, também pode gerar essa falta de estímulo dos professores, dos profissionais, a essa participação dos estudantes. E no texto 3, fechando assim um pouco rápido aqui a nossa explanação, né, o início disso, para que os meus colegas também possam falar da realidade dele, a gente vê também a importância do desenvolvimento das capacidades humanas, do aluno como um ser totalitário e a diversidade cultural dos estudantes. Então, eu acredito que o currículo ele tem que estar de acordo com a sociedade em que o estudante vive. A gente precisa criar opções que o estudante ele possa viver em sociedade usando aquilo que a gente está transmitindo, que a gente está aprendendo juntos, né? Então, para que ele viva em sociedade, para que ele seja levado em consideração a própria diversidade, a equidade, as questões de gênero, todas essas questões que vêm para dentro da escola, a gente precisa estar aberto, o professor, a não sermos os únicos ditadores da educação, né? Nós precisamos estar abertos às experiências dos nossos estudantes, à sociedade atual, à sociedade em que ele vive, ao tempo em que ele está vivendo, para que a gente possa se aproximar e promover melhores reflexões. Eu vou passar para o professor Washington, para que ele também possa refletir um pouco da experiência dele, dos textos que a gente estudou. Pronto, para não soar repetitivo, eu vou focar em duas questões. A primeira, como a Velucci disse, é o erro na formação de professores, porque a gente segmenta muito a parte de ensino, aprendizagem, didática, e a gente vê esse erro que começa lá na graduação, quando essa dissociação já é feita. Então, eu creio que o erro já começa academicamente. Quando a gente traz para o nosso chão de sala, que a gente compreende essas dificuldades, e a gente, no chão de sala, tende a enfrentar algumas barreiras. Aí a gente faz o link, um texto que está até em inglês, eu não lembro o nome do autor, que é onde ele fala da dificuldade da implementação de algumas metodologias inovadoras. Ou seja, a gente vem com a dificuldade de dentro da graduação, e quando a gente vai criar ou implementar nova metodologia, a gente encontra essas barreiras, né? Seja cultural, principalmente se for uma abordagem mais crítica. Aí que a dificuldade ainda é maior. Só salientar também que a gente encontra essa dificuldade, mas não quer dizer, principalmente na pesquisa, que a gente vai deixar de fazer. A gente vai fazer conforme a realidade de cada um. Cada professor, como aqui nós temos no grupo, professores de ensino médio, de educação infantil, de ensino fundamental. Em cada segmento desse, em cada nível de ensino, a gente vai ter que adaptar essas metodologias críticas, tentar fazer metodologias inovadoras, né? Vamos lá para o próximo integrante. Opa, boa tarde. Então, fazendo uma apanhada aqui das ideias centrais dos três textos, primeiro sobre a pesquisa sociocrítica, né, que fala também sobre a questão da uma crítica, a importância da participação ativa tanto dos professores como da comunidade geral dos alunos, que é algo bem interessante na nossa rotina, no nosso dia a dia. É algo bem interessante que esse texto traz. Acredito que é muito importante a gente trazer para perto tanto a comunidade, porque ela também tem uma influência forte nos nossos alunos, mas assim, de uma forma limitada, assim, não, é uma forma assim cautelosa também, né, porque muitas vezes, dependendo da comunidade onde a gente está, a gente também tem que ter um certo controle assim do que a gente está tentando fazer. Por exemplo, comunidade onde minha escola tem, a gente tenta ao máximo deixar aberto para a comunidade entrar, ver o que é que nós estamos fazendo, mas também tem que ter uma cautela por conta dos alunos. Foi isso que eu percebi sobre esse texto. E também, outra coisa, muitas vezes esses textos eles estão tentando, como se diz, eles dão uma ideia muito legal, muito interessante do que a gente pode fazer nas nossas escolas, nas nossas aulas, mas o que é que falta? Falta ainda eles falar como nós devemos fazer, tipo assim, como é que faz? Trazer a parte, como é que bota na realidade, por exemplo, de uma escola que tem poucos recursos, por exemplo, que muitas vezes os sistemas educacionais eles são limitados por recursos, e falta essa explicação às vezes por parte dos autores. Eu falo isso porque, tipo assim, na minha escola faltam muitos materiais, muitos recursos, principalmente financeiros, de estrutura, mas eu queria muito fazer essa parte assim, integrar mais os alunos, porém, é muito difícil, às vezes, conseguir fazer isso assim, numa realidade em que eu convivo, assim, porque é muito interessante, como se diz, muito interessante trazer os alunos para perto, participar da criação também do currículo, participar da criação das aulas, porém, fica
aquela falta de formação que a gente não tem. Como é que a gente vai colocar isso na prática? Muitas vezes nossa formação é muito escassa, às vezes a gente fica assim, como é que a gente vai fazer isso na vida mesmo? Como é que a gente coloca isso? Por isso que é um problema da formação. A gente aprende os conteúdos teóricos e tudo mais, porém na hora da prática, para fazer o que é que os autores propõem e o que a gente acha interessante fazer, a gente fica meio perdido de como fazer. Então, isso é uma análise que eu fiz, assim, dos 3 textos. Que eles trazem uma ideia legal, porém, às vezes eles meio que, tipo assim, botam algo que ainda é difícil a gente trazer para nossa realidade, principalmente por conta de uma formação escassa, por uma questão da estrutura da escola. Então, é basicamente uma crítica e também uma análise, porque muitas vezes os professores não fazem isso. Bem, dentro da pesquisa sociocrítica, né, como já foi abordado anteriormente pelo professor Albert Lúcio e pelo professor Washington, é necessária, de suma importância, que, dentro do contexto da pesquisa sociocrítica, adaptar essas ações e as situações de aulas às demandas atuais da população, tá? Principalmente para aquilo que está dentro do contexto social das escolas ou das unidades escolares e até mesmo dos programas de ensino superior. Porque, como o professor Washington falou, e aí respinga na questão do próximo texto que eu vou já comentar, às vezes há um grande conhecimento técnico ou específico, mas falta aquela questão da didática e aquilo ser vislumbrado dentro do contexto do aluno, tá? A gente poder captar aquilo que os alunos já conhecem, no nosso caso aqui, a gente tem o nosso trabalho dentro da etapa da educação básica, que abrange lá da educação infantil até o ensino médio, principalmente lá no ensino médio, que os alunos já fazem um leque muito grande de conhecimentos. A gente aproveitar esse conhecimento deles e adaptar essas situações para a gente aprofundar o conhecimento dentro do contexto que eles estão estudando. E que isso sirva para não só repassar um conteúdo, mas alargar esse conhecimento e tornar os alunos críticos, socialmente críticos, que esse conhecimento, dessas unidades temáticas, desse objeto de conhecimento, eles passem ou perpassem para além da parte técnica, que ele vá para os contextos sociais, os contextos de vida que todos os alunos e nós também nos têm, tá? E é interessante destacar que é imprescindível que nós, professores, sejamos um agente que promova a inter-relação e a intercontextualização dessas unidades temáticas, tá? Dentro das aulas de educação física. Um outro ponto interessante, e aí já passando para o texto de formação de professores e didática para o desenvolvimento humano, que é do José Carlos Libânio, ele destaca a necessidade que o ensino superior, e aí vai muito da fala do professor Washington, que o ensino superior busca a formação dos profissionais, dos futuros profissionais, né, no caso da educação física, que rompa com essa dicotomia entre os conhecimentos disciplinares e as questões didático-pedagógicas. A gente tem um leque de conhecimentos que a gente acaba observando, absorvendo, aprendendo, mas ainda falta aquelas questões de adaptações e como é que isso vai ser trabalhado dentro das etapas, como é que isso pode ser celebrado dentro das nossas futuras aulas, que é o que esse texto, tá, de Libânio, ele demonstra. Sabe-se que o público, ele faz até uma comparação dentro do próprio texto, que o público pedagógico, o pessoal da pedagogia, tem um leque enorme de maneiras de se trabalhar dentro dos vários contextos da educação, das etapas da educação brasileira, e às vezes falta essa parte específica. Enquanto nós, professores de educação física e os demais componentes, a gente tem um conhecimento muito específico daquelas unidades temáticas, daqueles objetos de conhecimento, mas em alguns momentos falta-nos para a gente essa questão de didática, tá? E aí ele celebra, ele aporta e aponta essas situações que é de suma importância para nós, professores e os futuros profissionais da área da educação física, tá? Para quê? Para que isso, quando nós formos trabalhar com o nosso público, seja lá da educação infantil, seja do ensino fundamental ou do ensino médio, seja adequado, tá? A partir dos aspectos históricos, sociais, políticos, contextuais, tecnológicos, para visar ou objetivar que todo esse nosso conhecimento e aquilo que a gente vai mediar com os alunos seja o mais assertivo possível, tá? E lá no último texto, que é as finalidades educativas, é observado e é apontado lá que a escola traz um leque de finalidades para o público profissional, mas também, principalmente para os alunos, tá? Os alunos, eles encontram dentro da escola uma finalidade educativa que abrange vários contextos. Se a gente fosse falar aqui para discutir os contextos que nós encontramos nas nossas escolas, existem vários. Tem alunos que vêm do contexto X, outro do contexto Y, e aí, para esses alunos, as finalidades são um leque enorme, tá? E aí ele vai discorrendo dentro do texto sobre essas finalidades, que, no final de tudo, é promover a situação de aprendizagem, a situação de ensino-aprendizagem para os alunos, para que eles possam se tornar indivíduos sensatos, críticos, e que possam analisar criticamente o seu contexto onde eles estão vivendo, tá bom? E agora, para dar um fechamento aí do que meus colegas falaram, começando pelo texto que fala sobre a questão sociocrítica, eu resolvi pegar assim, uns 2 pontos relacionados com a minha prática, os quais o texto chama a atenção. Um desses pontos foi relacionado à avaliação, e aí sobre a avaliação, é importante dizer que sobre a avaliação, dentro dos estudos apresentados no texto, foram falado que a autoavaliação, ela promove o engajamento e uma maior consciência por parte do aluno do seu processo de aprendizagem. Sobre esse ponto, relacionado com a minha prática, confesso eu nunca ter utilizado o ensino médio de autoavaliação. Apesar de ter tido acesso, saber da importância, saber da sua facilidade, vamos dizer assim, de aplicar, não requer tantos recursos, e de até ter experimentado, o texto me fez recordar, na minha época de graduação, com a professora de uma disciplina utilizou a autoavaliação, e eu lembro que não foi fácil, porque ela perguntou qual a nota que você dá, para a sua disciplina, e aí eu tenho que fazer uma releitura de como eu me comportei durante essa disciplina, do que eu consegui realizar, do que eu fiquei com maior deficiência, e dizer uma nota ali perante todos os meus colegas, que até me conhecem talvez mais, me conheciam mais do que a professora conhecia. Então, esse texto me fez essa lembrança, e de fato agora, em relação à minha prática, eu vou procurar sim voltar a aplicar, porque o que eu percebi, mesmo conhecendo, naquela rotina da escola, de você ser sugado pelas práticas que cotidianamente são utilizadas na escola, que muitas vezes a autoavaliação ela não está ali, empregada, e sim a avaliação somativa, muitas vezes provas, atividades teóricas, e acaba você sendo ali sugado por essa rotina que a maioria dos colegas, vamos dizer assim, implementam. Um outro ponto sobre esse texto também, relacionado à minha prática, que me chamou a atenção, é quando o autor, das referências bibliográficas desse texto, que o autor cita, fala de Lori de Catalã, e ele fala sobre a resistência dos professores à inovação mediante as sugestões propostas pelos alunos do desafio da autogestão da educação física. E
aí, relacionando com a minha prática, eu considero ser de suma importância a participação colaborativa dos alunos na elaboração, na gestão da disciplina, mas também eu sei da minha importância, enquanto educadora, de estar ali para ampliar o conhecimento deles, de mostrar outros conteúdos, de mostrar outras áreas. Então, assim, quando a pesquisa diz que os professores têm a dificuldade de inovar, eu acho que tem que ter uma relação do tipo, eles têm dificuldade de inovar no sentido de aceitar sugestões dos alunos, ou, de fato, aceita sugestões, mas muitas vezes os alunos estão impregnados numa bolha. Né? Então, assim, se eu for deixar somente meus alunos escolherem, por exemplo, os conteúdos que eles querem, iriam se resumir em futebol, futimesa, futsal e vôlei. Né? Então, assim, eu posso propor um currículo colaborativo a partir de um ponto de partida já estabelecido por mim, enquanto educadora, levando em consideração as questões culturais, locais, demandas a nível de mundo e também as sugestões dos alunos, mas não somente as sugestões dos alunos, porque eu vejo como um ponto importante da minha presença ali enquanto educadora é estar estimulando a ampliação da cultura corporal de movimento deles. Sobre o segundo texto, que faz referência à questão da formação de professores e a didática voltada para o desenvolvimento humano do Libânio, eu peguei também uma citação da Mariel, de 98, que ela fala o seguinte no texto que o Libânio cita. Ela critica a visão tradicional do ensino, em que primeiro elege-se o conteúdo e, em seguida, o compreende e, no final, se faz os exercícios dentro de uma visão linear. Quanto a isso aí, essa crítica, eu super concordo. A educação, ela nunca pode ser linear. Ela tem que ser como uma espiral, né? Quando eu ensino, eu procuro buscar na minha prática, buscar conhecimento de várias outras áreas, para poder explicar um conteúdo da minha área, eu procuro conhecimento de várias outras áreas. Muitas vezes eu chego até a escutar comentários do tipo, professora, é aula de história ou de educação física? Ou então, a professora está ensinando melhor geografia do que o professor de geografia. Mas por quê? Porque eu procuro conhecimentos de outras áreas para que eu possa explicar melhor a minha. E isso eu entendo, essa ação, que eu procuro ter, essa prática, eu acredito que o conhecimento, dessa forma, é um conhecimento linear. Não é linear, um grande espiral, quer dizer, em que precisa ir e voltar várias vezes buscando conhecimento em várias áreas para poder avançar. Então, eu concordo com esse comentário, com essa citação que está lá no texto do Libânio, que o conhecimento não é linear, e sim um grande espiral. Sobre o terceiro texto, que fala sobre as finalidades educativas escolares, dentro de uma abordagem que leva em consideração a diversidade, que é o espaço da escola, tem uma citação desse texto, que eu queria começar a minha fala a partir dela, que fala o seguinte: a atividade escolar implica formas de individualização e diferenciação pedagógica, uma vez que os educadores lidam com sujeitos sociais concretos, singulares e irrepetíveis, com necessidades próprias, interesses e motivos. Então, aí já disse tudo, disse o que a gente precisa levar um ensino que leva em consideração essa diversidade que a gente encontra na escola, né? Que é diferente da diferença e é diferente da desigualdade. A diversidade, ela leva em consideração as várias condições históricas, culturais em que aqueles alunos estão imersos. Então, a partir do momento que a gente leva em consideração essa grande diversidade que a gente encontra na escola, a gente tem que pensar o quê? Que aula eu vou levar, né? Essa aula, ela precisa ter sentido, ela precisa ter direcionamento, ela precisa ser democrática e, ao mesmo tempo, intelectual. Levar um conhecimento intelectual. Mas, sobretudo, ela precisa ter sentido, ter significado. Sobretudo, levando em consideração essa diversidade, essas diferentes situações históricas, culturais, em que esses alunos estão imersos, levar em consideração essa situação e aí preparar aulas que possam modificar, estimular uma modificação da realidade desse aluno. Libânio, no final desse texto, Silva faz a famosa pergunta, ele fala, né? Para que serve a escola? E segundo, ele faz essa indagação para quem está lendo, mas ele no texto ele já fala, né? A sua opinião sobre para que serve a escola. A escola é para educar, ela leva a educação, leva a aprendizagem, leva desenvolvimento. Mas eu encerro aqui a minha fala, que resume também, é um dos teóricos do quais Libânio também estuda, que é Charlot. Charlot, encerro a minha fala com a citação de Charlot, que diz o seguinte, que a verdadeira aprendizagem significativa, ela tem atividade intelectual, ela tem sentido e ela tem prazer. Então, a verdadeira escola, que leva em consideração a diversidade, as diferenças e as desigualdades, ela vai procurar levar atividade intelectual, sentido e prazer, para que o aluno veja o prazer de estar absorvendo aquele conteúdo e, ao mesmo tempo sabendo para que serve, qual o sentido de aprender aquilo, e, como consequência, poder transformar a sua realidade. Então, encerro a minha fala, e como trazer isso para a educação física. E aí eu queria dar aqui uma ideia de sugestões de como a gente poderia fazer isso na educação física. Por exemplo, dentro da minha realidade, trazendo para a minha prática. A minha escola fica em Aquiraz, que fica ao lado de um grande complexo turístico, que esse complexo turístico tem um dos maiores campos de golfe do Nordeste. Então, assim, quando eu levo esse conteúdo de golfe para a escola, para dentro da escola, sabendo que a maioria dos meus alunos, os pais, trabalham nesse empreendimento turístico, ou são armadeiras, ou cozinheiros, ou porteiros, ou vigias, ou aquele que pega as bolinhas dos carros de golfe, sabendo dessa realidade, e eu levo esse conteúdo para a sala de aula, eu não posso me limitar apenas a mostrar as regras do golfe, a história do golfe, as técnicas do golfe, como os tipos de taco. Não posso me limitar somente. É importante, sim. Mas se eu quero levar uma criticidade, algo que vai poder causar uma transformação, eu preciso fazer esses alunos pensarem. Por que tem, por exemplo, por que a gente, quando pensa em golfe, pensa logo em pessoas ricas? Por que a gente não faz associação? Por que o golfe não é um esporte acessível? Por que no golfe não tem tantos atletas negros? Então, essas perguntas devem citar respostas para que eles possam pensar em situações de uma maneira crítica, reflexiva e levando em consideração o contexto em que eles estão inseridos. Finalizando, eu quero dizer para vocês que nós aqui, todos os professores aqui, nós somos alunos do mestrado profissional em Educação Física, e essa é uma das atividades da disciplina D04, que fala sobre a questão do planejamento e ensino voltado para a educação física.